Bom dia, meus amores! 8h11 pontualmente. Vamos começar a nossa leitura semanal. Agora a gente tem programação mensal, então não tem por que mais ficar ansioso, não tem por que mais consumir muito tempo aqui. A gente vai consumir o tempo necessário para consumir conteúdos conscientes. Bora lá? Pare de falar e comece a fazer. A gente está na página 110 já. Bom dia, Lu. Vamos ler. Não se engane dizendo que está agindo quando você não está. Ir às compras não é agir, embora dê a sensação de que seja. É a mesma coisa com pesquisas, é a mesma coisa com os tweets e também com ficar falando sobre agir. Tudo isso é balela. É fato que você consegue se enganar de 1000 maneiras diferentes para acreditar que está agindo, quando na verdade não está. Mas uma hora você vai descobrir a sua mentira, quando sentir a angústia do arrependimento por não ter feito o que queria. Fazer é o caminho para a realização, ao menos para a realização dos objetivos, que vão cessar essa coceira maldita. Esquive-se do arrependimento e invista o seu tempo em fazer algo e descubra o caminho para a felicidade. Só vou pôr o tempo aqui, que eu esqueci, para a gente nunca passar do tempo que a gente combinou. Um estudo dos psicólogos Levin Van Boven e Thomas Wiggosh pediu aos participantes que dessem nota à felicidade que obtinham de experiências, tais como ir ao cinema, ao teatro, viajar, sair para jantar e esquiar. E dessem nota à felicidade que obtinham ao comprar coisas como os TVs, aparelhos de som, computadores, roupas e joias. Bom, você sabe onde isso vai acabar. As pessoas ficam mais felizes fazendo do que possuindo. Mas espere, tem mais. Descobriu-se que até quando as pessoas simplesmente imaginavam alguma experiência, elas ficavam mais felizes do que quando imaginavam ter comprado algo. Agora, imagine quão maior deve ser a satisfação quando a experiência tem valor pessoal. Agora, imagine se fosse uma missão, se fosse uma realização de uma coceira da vida inteira. E nessas palavras de Steve Jobs, mais uma coisa. Jill Love e seus colegas também descobriram que ao ouvir uma pessoa contando alguma experiência e outra falando sobre algo que havia comprado, tendemos a gostar mais do fazedor e não do comprador. Portanto, da próxima vez que você passar na frente de uma loja da Apple ou de uma loja de sapatos e estiver prestes a gastar seu precioso dinheiro, pense 2 vezes. Amarre-se ao mastro como Ulisses e foque em fazer ao invés de possuir. Seja como Ulisses. Não se distraia com sereias ou comprando coisas. Amarre-se à sua missão de fazer as coisas. Ulisses, o aventureiro mitológico, queria ouvir o canto deslumbrante das sereias, as perversas mulheres pássaros que possuíam uma voz estondante. Mas isso seria certeza de suicídio, pois a canção das sereias era abominavelmente irresistível e já havia levado incontáveis navegantes ao encontro da morte nos rochedos das ilhas onde viviam. Mas não se consegue saquear a cidade de Troia sem ser um sujeito engenhoso e valente. E Ulisses estava determinado a ouvir o canto das sereias, sem que isso resultasse em sua morte. Então, ele fez com que todos os homens da sua tripulação entupissem os ouvidos com cera de abelha, mas não os dele, para que ouvissem a música. Em seguida, ordenou que o amarrasse ao mastro do barco e não afrouxasse as cordas até que tivessem passado pelas ilhas. Assim que entrou no raio de alcance da música, ele começou a implorar aos homens que o desamarrassem para ele conseguir chegar mais perto das ilhas e da música. Os marujos de imediato se recusaram a fazer isso até que estivessem navegando para bem longe das sereias. Foi assim que ele sobreviveu à tentação e seguiu realizando mais feitos heróicos. Agora você já sabe como agir da próxima vez em que a canção do feitiço consumista o seduzir. Fixe os olhos em seu objetivo e prepare-se para resistir a inevitáveis tentações que irão surgir. Consuma, cala-se, morra. Avisa o slogan anticomunista. Imagens de grafites tiradas em ruas próximas ao centro de Londres. A ideia de que o grafite é coisa de vagais desocupados está ultrapassada.
Grande parte das mensagens cínicas produzidas pelas artes de rua avisa-nos para não sermos coagidos pela publicidade e construir objetivos baseados no consumismo, mas ao contrário, a nos mexermos e fazermos. Fomos condicionados por gerações de marqueteiros e publicitários a desejar produtos. Esse é um conselho ruim, revolte-se. Na contramão, haja, invista em fazer, aprender, treinar, experimentar, escrever, viajar, ajudar, abrir negócios, realizar sonhos. Antes de serem chamados de marqueteiros, esses mestres da manipulação eram conhecidos como engenheiros do consumo. Parte 4. Comece. Se você não aposta, não dá para esperar ganhar na loteria. Se este livro fosse a Bíblia, o primeiro mandamento seria: comece. Se fosse um livro de culinária, diria: adicione montes e montes de atitude à mistura. Se fosse o manual de um carro, diria: o veículo não vai se mover até que você dê ignição. Mas não é, e por isso ele diz: não seja um covarde, no momento em que atravessar a linha de partida, tudo muda. Vamos lá. É impossível exagerar a importância de se começar. E como este é o motivo e a finalidade desse livro, você deve se perguntar por que nós não tocamos no assunto ainda. Talvez devêssemos ter feito no começo. É uma pergunta coerente. Eis os motivos. A maioria das pessoas não começa até perceber que elas têm uma coceira. Ter medos é algo natural e comum, mas entendem que há razão para manter esses medos sob controle. Cada pessoa enfrentará desafios diferentes e particulares. Elas preferem encarar os medos a passar a eternidade arrependidas por não terem feito nada. A boa notícia é que o simples ato de começar é o que faz as coisas mudarem. Começar por si só é garantia de sucesso, porque significa que você está dando adeus ao status. E finalmente, você vai se lembrar de que nós começamos o livro falando sobre como o tempo passa rápido. Tempo é uma questão imperativa. Que o tempo vai passar, assim como o nascer e o pôr do sol, é a nossa única certeza. O tempo é o que deve fazer você se levantar da cadeira e agir. E esse é o motivo para você começar agora. Suba no ringue. Eliminando o adiantamento. É claro que você sente vontade de adiar. Todas as pessoas sentem. Mas veja, coçar a sua coceira, fazer qualquer coisa que vale a pena, é um investimento de tempo e esforço e a recompensa está no futuro. Enquanto isso, seus vícios oferecem prazeres imediatos de curto prazo. Assistir a um DVD, apreciar uma taça de vinho, escutar uma música, ficar na internet, deitar no sofá, assaltar a geladeira, fazer tudo isso de uma vez. Essa batalha entre os vícios e a virtude é antiga como as montanhas e o resultado é igualmente previsível, a menos que você seja determinado e inteligente. Para ajudá-lo a se concentrar em agir e a ignorar as tentações do adiantamento, aqui estão algumas dicas do professor Pierre Steele, que estuda o assunto na Universidade de Calgary. Manche as alternativas tentadoras. Imagine de forma mais vívida que conseguir o lado negativo das distrações. Imagine o controle remoto da TV pegajoso e com marcas de gordura das patinhas dos seus sobrinhos que estão constantemente doentes. Que a TV está com defeito e explodirá se for ligada durante o dia. Que a porta da geladeira cairá se você abrir durante o dia com a frequência que faz normalmente. Você entendeu qual é a ideia? Concentre-se nos aspectos abstratos das tentações. Um bolo de chocolate com cobertura e recheio de chocolate é feio em grande parte de gordura e açúcar, e isso não é muito apetitoso. Elimine completamente as coisas que o lembram das alternativas de distração. Manter o seu lugar de trabalho sempre bem organizado pode ajudá-lo a realizar isso. Substitua a bagunça por mensagens simbólicas ou imagens. O lendário hoteleiro Condor Hilton mantinha uma fotografia do Hotel Hampton em sua mesa para ajudá-lo a manter o foco e evitar a distração e adiantamento. A foto esteve por lá 18 anos, até que ele comprou o hotel. Tente compartilhar fisicamente a sua vida profissional e a sua vida de lazer, distanciando-se uma da outra tanto quanto possível. Se você trabalha em casa, será preciso compartimentar mentalmente suas atividades. Nunca deixe para amanhã o que pode ser feito no dia depois de amanhã. É interessante saber como um conselho não cai muito bem.
O segredo de ganhar a dianteira é dar início. O segredo de dar início é dividir suas tarefas complexas e avassaladoras em pequenas tarefas com que consiga lidar e aí começar da primeira. Não é tão interessante, mas é um grande conselho. A última página. O seu exigente amigo interior. Aqui vai uma boa notícia. Quando você começar algo, o seu inconsciente não o deixará parar. E então, você terá o seu próprio feitor interno chicoteando. Chama-se efeito Zeigarnik. A psicóloga russa Bluma Zeigarnik ficou intrigada ao perceber que garçons conseguiam memorizar pedidos complicadíssimos de um grupo grande de estudantes sem ter necessidade de anotá-los. Mas assim que a conta era paga, a memória do que havia sido pedido se desmantelava. Era como se o pedido houvesse sido jogado em uma lixeira mental. A conclusão dela foi que uma vez que um projeto era iniciado, o inconsciente passava a rastrear permanentemente o progresso deste, a importunar o garçom para garantir que o projeto fosse concluído. Era como se qualquer interrupção a uma tarefa se tornasse uma confusão mental que desequilibrava o cérebro. Isso significa que basta iniciar um projeto e comprometer-se com ele para ganhar uma ajuda, na forma do seu inconsciente para importuná-lo e garantir a sensação de assunto encerrado, em termos da psicologia. Em nossos termos, trata-se de garantir que você realize seu próximo grande sucesso, que é terminar a tarefa. Mais uma para arriscar na lista. Bom, é isso. A gente já fez a nossa leitura da semana, eu acredito que mais umas 3 semanas a gente acabe esse livro. Então, pare de falar e comece a fazer. A gente acabou de ler 10 minutinhos de leitura semanal. Se você não assistiu, volta e assiste. E vamos que vamos, uma ótima semana para você. E a gente se vê amanhã na terapia gratuita às 7h41. Um beijo no coração de vocês e lembre, se você precisar de qualquer coisa, grita que eu tô aqui. Tchau!